Bem-vindos a mais uma meditação aqui no nosso programa O Evangelho segundo Jesus Cristo, nosso programa todos os domingos. Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Tal da Graça, o nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco neste dia maravilhoso, neste domingo. Hoje nossa meditação tem como tema o Evangelho retrógrado. Muita coisa nessa vida tem andado para frente e tem, de certa forma, assombrado a humanidade com seus avanços. A tecnologia, com sua automatização, tem facilitado a vida de muitos e a internet tem encurtado as distâncias e tem deixado marcas fundamentais na existência humana. Hoje ninguém fica longe de seus amigos, de seus parentes, fazem amizades, estabelecem vínculos afetivos, até chegam a se casarem, a constituírem uma família. E quando a saudade bate, logo estamos lá, enviando um zap ou uma chamada de vídeo ou de voz para os nossos amigos e parentes. A ciência tem demonstrado de forma eficiente, ela tem rompido a barreira da ignorância e tem mostrado à humanidade que sim, estamos chegando a um ponto em que teremos controle sobre a vida. Já é possível serem feitas cirurgias à distância de forma remota e segura. É incrível. O homem, por meio de sondas, chegou a Marte e observa os planetas que antes era inimaginável observar. Mas existe um lado de tudo isso que, apesar da aparência de moderno, tem se demonstrado muito retrógrado. Ou seja, em vez de avançar, está regredindo. Em vez de inovar, está se perdendo em meio a tantas inconsistências que, na linguagem da máquina, podemos dizer que as variáveis não batem, que elas se tornaram falsas. E do que eu estou falando? Eu estou falando da nova religião, das novas vertentes que inovaram ao longo dos anos, que encontraram o segredo da cabana, os 7 passos do sucesso espiritual, mas que esqueceram de um detalhe: o Evangelho. No imaginário dessas novas ordens religiosas, Cristo hoje seria um líder que estaria nas grandes mídias, estaria no topo da cadeia dos influenciadores, seria o youtuber do século, seria o dominador do Facebook e das redes sociais. O problema é que tudo isso vai na contramão da personalidade de Cristo, que apenas fazia o que era para ser feito e pronto. Ele não demonstrava nenhum interesse em popularidade. Seu discurso era antipopular ao ponto de que num só dia, 90% dos seus seguidores lhe abandonaram e aos que ficaram ele disse: vocês vão me abandonar também? Onde está o retrocesso do sistema religioso nos dias de hoje? Está justamente na intenção de automatização dos membros dentro de uma cadeia de dogmas que não fazem parte dos ensinamentos de Cristo, mas que servem de mecanização da fé, de mecanização da graça, com os apelos de barganha, com a opressão do endividamento existencial, do qual Cristo já removeu de sobre nós por meio de sua cruz no Calvário. O retrocesso está na ideia de que Deus só fala por meio de um, e este jamais pode ser questionado, contrariado, repreendido quando pego em contradição. É retrógrado quando o Evangelho é deturpado, distorcido, para dar margem à inclusão de meros mecanismos de autoajuda que não passa de placebos psíquicos que duram por um determinado tempo. Uma espécie de droga sintética que dá um barato, mas que no fim aumenta a depressão, pois este é forçado a jogar para o inconsciente aquilo que ele deveria resolver enquanto consciente no dia a dia. O retrocesso está na ausência da misericórdia e na propagação de uma teologia do eu e eles. Se você não faz parte do nosso grupo, você não está com Deus, você não é de Deus, você não está na graça, você não está salvo, você não está em Cristo. O que me faz lembrar de quando os discípulos quiseram repreender um homem que expulsava demônios em nome de Jesus, mesmo não sendo discípulo de Cristo, e que Jesus disse aos discípulos para não repreendê-lo, pois quem é por nós não é contra nós.
O retrocesso está no resgate dos sacrifícios, dos ritos e dos costumes de um símbolo que não existe mais e que só faz sentido para os judeus, o culto ao templo. Quem quer de fato viver o evangelho da graça precisa entender que em sua vida a liberdade de fato liberta. Essa liberdade da qual Cristo ensinou não apenas em palavras, mas em atos. Cristo nos mostra que por meio do seu evangelho, essa liberdade nos faz acreditar que sim, Deus está em mim, me reconciliando por meio de cada um de nós o mundo consigo mesmo. É crer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e que a vida que vivo agora não vivo mais por mim mesmo, mas vivo na fé do Filho de Deus, do Filho do Eterno. Que agora que tenho a mente de Cristo, consigo julgar todas as coisas e estabelecer o que de fato edifica e o que de fato eu vou deixar me dominar. A inovação e o avanço da graça não estão relacionados a formas e ritos, não está relacionado ao que eu quero, mas ao que está correto dentro de mim. Ou seja, à medida em que eu me coloco diante de Cristo, da forma como Cristo se colocou diante da vontade de Deus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, escolheu ser, escolheu atender, escolheu viver, escolheu sentir, escolheu andar entre os homens, contemplando suas mazelas, suas falhas, suas angústias, seus sofrimentos, ao ponto de compadecer de todos eles com amor, sendo obediente até a morte, uma morte que por amor deu a cada um de nós na cruz do Calvário, para que por meio de sua ressurreição também nós pudéssemos ressuscitar juntamente com ele, como novas criaturas. Essa é a inovação, essa é a evolução, esse é o avanço que precisamos viver. A graça é a unidade com o Eterno, a graça é o Eterno encarnado em nós por meio de Cristo Jesus. O retrocesso é a ideia de dominação, é a ideia de monopólio, é a ideia de hierarquia eclesiástica humana, a ideia de submissão a um ser e não a Deus. O retrocesso é a submissão, é a substituição da palavra por dogmas, a graça por sacrifícios, a misericórdia e o amor por ganância e soberba. O retrocesso é a paganização do santo, tornando-o sagrado e um sagrado profano. Que possamos entender a graça não por vias deste evangelho retrógrado, mas pelo evangelho da graça de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Evangelho segundo Jesus Cristo, no ambiente da Igreja Digital da Graça aqui no Facebook. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima, gente.